Bom dia, meus irmãos, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, a todos os encarnados, desencarnados, que junto comigo estão buscando se conhecer um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor, né? E esse momento de conexão com Deus, que é maravilhoso. Então, nesse momento, vamos todos fechar os nossos olhos e carinhosamente elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, agradecendo por essa oportunidade de receber a espiritualidade amiga aqui presente, que já preparou esse ambiente desde os primeiros momentos do dia. A vocês, nossos irmãos de luz, muito obrigada pela presença. Vocês poderiam estar em qualquer outro trabalho do universo, mas escolheram o nosso Evangelho no Lar para estar nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando com essas ideias elevadas, com as verdades mais profundas que nos é permitido saber nesse momento. Muito obrigada. Obrigada pela proteção do lar, por envolver com essa energia boa e gostosa de amor o lar de cada um que está participando desse Evangelho. Muito obrigada. Carinhosamente e humildemente, te convidamos, Jesus, para entrar na nossa casa. E abrimos as portas da nossa casa, abrimos as portas da nossa vida, para que você entre, Jesus, e ilumine toda a nossa vida. É tão maravilhoso poder te receber aqui. Obrigada. Obrigada porque, mesmo nós sendo tão pequenas, você está sempre com a gente, sempre. Muito obrigada. E assim, harmonizados, agradecidos, desejamos que a luz desse Evangelho chegue à casa de todos os nossos entes queridos que não estão presentes aqui conosco, que envolva carinhosamente aqueles que moram conosco, mas que não participam desse Evangelho. E pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade às notas históricas, hoje a gente vai falar sobre os fariseus. E fariseus a gente escuta o tempo todo, no Evangelho todo. Então vamos entender um pouquinho sobre os fariseus, né? No hebraico, parash, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavras ou de formas, parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas, e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade, e como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. É incrível como isso até hoje acontece. Falando de Deus, falando da bondade de Deus, as pessoas querem ter a exclusividade de Deus, né? Isso acontece até hoje. E aqui um termo muito interessante é detestando-se cordialmente. E quantos de nós somos tão intolerantes com a crença do outro, né? Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto,
Este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores. Eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas aparência e a ostentação de virtude, mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica, a letra que mata. Esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles, razão pelo qual se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e crucificá-lo. Os fariseus é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que muitos de nós já fomos fariseus em outra vida, porque da onde vem esse orgulho bobo que a gente tem? E Jesus combateu demais a hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu condenar no outro aquilo que eu faço escondido. Isso é hipocrisia. Eu condenar no outro aquilo que eu faço em segredo. Eu condeno o que o outro fala, mas ele só falou o que eu penso e não tenho coragem de falar, porque é feio, né? É feio, teoricamente. Então, os fariseus, eles viviam, era aquela coisa bonita, os rituais externos, as práticas externas, mas no fundo do coração, era um coração corrompido. E é uma coisa interessante, ontem eu estava conversando com a Toninha, que é o meu anjo da guarda aqui de casa, que me ajuda, e surgiram algumas questões, a gente estava conversando sobre Deus, né? E eu tive essa doce oportunidade de poder conversar com ela sobre isso. E é interessante porque é assim, né? Ela perguntou exatamente sobre isso. Ah, mas é errado, não é errado, como é? E eu falei, claro, o jeito que eu entendo, porque a gente só fala o jeito que a gente entende, o que me é permitido saber hoje no meu nível de consciência. Mas, gente, Deus, e eu vou falar o que eu entendo, Ele não está preocupado com o fora. Não está preocupado. Ah, mas eu gosto de dançar. Ah, mas eu gosto de beber um pouquinho. Ah, mas eu gosto, né, de juntar o pessoal e fazer uma bagunça. Gente, Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com a intenção do nosso coração. Quando Deus olha para a gente e quando Deus enxerga a gente, Ele dá uma escaneada. Ele dá aquela escaneada geral. E Ele escaneia o nosso coração. Porque quantas vezes a pessoa está num trabalho voluntário, ela está lá, para quem está olhando, ela está servindo.
Mas dentro do coração dela, ela tá lá cheia de orgulho. Olha só como eu sou uma pessoa boa. Olha como eu sou uma pessoa boa. E ela pode fazer esse trabalho voluntário humilhando aquele que está recebendo. Porque a gente sente. E tem outra pessoa que está no mesmo trabalho voluntário, o mesmo. E ela está lá com toda a profundidade do seu coração, preocupado com o outro. Nem lembra dela. Ela nem lembra dela. Ela está tão entregue para o outro que ela nem está lembrando dela. E quantas vezes a gente vê isso, e vamos ser sinceros, quantas vezes a gente já fez isso? A gente está lá conversando com um filho. O filho aprontou alguma. Passa alguém. Você fala assim, meu filho, você não pode fazer isso. Porque assim você está prejudicando o outro. Mas lá no nosso coração, a nossa intenção era a gente mostrar, olha só como eu educo meu filho. Olha só como eu sou uma mãe presente. Eu não estava nem aí com o filho, eu estava preocupada com a pessoa que estava passando, que ia me escutar educando o meu filho. E eu posso falar a mesma coisa, meu filho, você não pode fazer isso. Você está prejudicando a outra pessoa. A mesma frase, com a intenção de ensinar. Eu não estou nem prestando atenção em mim. Eu não estou nem prestando atenção em quem eu estou passando. Eu estou olhando no olho do meu filho e estou falando, meu filho, você não pode fazer isso. Agora, Deus, ele escaneou a nossa intenção. Então, às vezes, existem pessoas que têm uma prática externa impecável. Impecável, como os fariseus tinham. Mas tem o coração escuro, né? É aquela famosa coisa que a pessoa tá rezando o terço, tomando conta, né? Tá rezando o terço, tomando conta da vida do vizinho. O que adianta? Pode rezar 1000 terços. E a gente precisa verificar. Gente, ninguém é perfeito. Todo mundo aqui é um pouquinho de fariseu, né? Todo mundo aqui é um pouquinho de fariseu. E Deus não espera da gente que a gente, nesse momento da nossa vida, seja perfeito e impecável. Jesus não escolheu os fariseus para segui-lo. Jesus escolheu um bando de pescador ignorante. Nem todos eram ignorantes. Mas, não é? Então Jesus não espera que um bando de gente perfeita siga ele. É a gente mesmo, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Vamos nós. Mas o que espera? Que a gente se corrija. Então, às vezes, a gente mesmo se condena pelos nossos defeitos. Meu Deus, por quê? Por quê? E fica, por quê? Por quê? Por quê? Gente, Deus já sabe que você é assim. Ele já sabe. Então, quando é que a gente que não sabe? Aí, quando a gente descobre, a gente fica, por quê? Mas Deus já sabia que você era assim. Para de se martirizar. Respira fundo, chora e muda. E muda. Porque é isso que Deus espera da gente. Você não precisa ter uma prática externa linda e impecável para você seguir a Deus. Mas você tem que melhorar a cada dia. Nós temos que melhorar a cada dia. Se ontem eu caí feio, meu Deus, não acredito. Me perdoa, Senhor. Me perdoa e me fortalece. Não quero mais errar assim.
E aí a gente volta lá no assunto que a gente falou no Evangelho sobre o Nazareno. Se você tem um objetivo espiritual na sua vida, você tem que adotar um estilo de vida condizente com aquilo. Mas não é um estilo de vida exterior, é um estilo de vida interior. Interior. Porque eu posso muito bem estar num ambiente de festa, estar num ambiente que de repente tem vinho, cerveja, mas a gente percebe que é um ambiente gostoso, não é uma coisa corrompida. Do mesmo jeito que a gente pode estar num ambiente que não tem bebida, que não tem música, não tem dança, não tem nada disso. Nossa, e você sente aquele peso da hipocrisia que está no ambiente. Ai, Senhora. E o que você acha que para Deus era mais importante? O que para Deus é mais importante? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque para os fariseus, a religião, Deus, era só mais uma forma de domínio, era só mais uma forma de poder sobre outras pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com a força que a nossa influência tem. Muito cuidado. Porque para algumas pessoas a nossa influência é muito importante. As pessoas confiam na gente. Tem algumas pessoas que confiam muito em você. E a sua influência tem um peso muito grande, muito forte na vida dessa pessoa. Você está usando essa influência para escravizar essa pessoa ou para libertar essa pessoa? O que você está fazendo com esse poder que Deus te deu? Com esse talento que Deus te deu? Vamos pensar nisso um pouquinho? Quem eu estou escravizando? E como eu posso libertar? Porque Jesus, com toda a influência que ele teve, ele nunca utilizou essa influência para ter poder sobre as pessoas. E ele fez isso de um jeito muito doce. Jesus utilizou toda a grandeza moral, toda a elevação moral dele para libertar cada um de nós. E ele foi para a cruz por causa disso. E ele foi para a cruz defendendo a nossa liberdade, liberdade espiritual. Para que cada um de nós, que a gente possa ser capaz de chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Ele sempre falou, meu reino não é desse mundo. Para mim não interessa ser rei aqui. E para você? Interessa ser rei aqui? O seu prêmio já foi dado. Se o seu foco está aqui, o seu prêmio já foi dado. Agora, aqueles que esperam no Senhor, né? Você pode escolher receber seu prêmio aqui ou receber seu prêmio lá. Não estamos falando de prêmio. Porque a gente tem mania de pensar no material. A gente está falando de prestígio, reconhecimento. Você vai ser um fariseu incrível.
Você vai ter o poder, vai ser reconhecido, vai ser ovacionado, né? Pelas suas práticas externas, pelas suas palavras bonitas. Mas daí na hora que chegou lá, ué, cadê? Ué, você já recebeu tudo. Já recebeu tudo enquanto você estava encarnado. Esperava o que aqui? E sabe o que é interessante? É tão interessante que quando a gente fala a verdade mesmo, a verdade de verdade, é engraçado como aquelas pessoas que escutam a gente, a verdade pode até doer, mas as pessoas confiam na gente, porque elas sabem que a gente não está falando com a intenção de enganar ou de machucar. Depende do jeito que fala a verdade, tá, gente? Porque tem gente que fala, eu sou uma pessoa muito sincera. Não, você é cruel. Você é cruel. Tá confundindo as coisas. Ah, eu sou muito sincera mesmo, eu falo na cara. Não, você é muito cruel mesmo. Porque isso tem a ver com crueldade. Isso tem a ver com prática exterior. Porque a verdade é doce. Jesus nunca falou a verdade de uma maneira agressiva, pelo contrário. Jesus falava a verdade pegando a gente no colo. É, meu filho, muda porque vá e não peques mais. Então, quando a gente fala a verdade com a intenção de realmente ajudar e libertar, é engraçado como as pessoas confiam na gente. E acaba sendo aquela dor no colo. Sabe aquela dor no colo? Então vamos treinar um pouquinho. Deixar um pouquinho de ser fariseu. Tantas vezes, né? E, nossa, tantas vezes acontece alguma coisa, eu, ai gente, que vergonha, como eu fui hipócrita agora. A pessoa fez, eu achei feio, mas eu faria a mesma coisa. Nossa Senhora. Só porque ela teve coragem de fazer o que eu não tenho coragem. O que eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Só porque ela fala o que eu penso e não tenho coragem de falar. A gente condena. Condenei porque eu penso igual. Ai, que vergonha. Né? E muda. Muda. Oh, Jesus, toca meu coração. Para eu mudar, para eu pensar diferente, para eu ser diferente. Tá bom? Vamos então nesse momento, levando os nossos pensamentos, Senhor. Quantas e quantas coisas precisamos mudar em nós? Como ainda somos tão pequenos diante da Tua grandeza, do Teu amor incansável. A gente cansa tão rápido, Senhor. Como a gente cansa rápido. E o Senhor não. Está aqui insistente com a gente. Obrigada, Jesus. Obrigada porque todos os dias você está aqui conosco. E todo dia a gente comete os mesmos erros. Toca o nosso coração. Para que a gente possa adotar esse estilo de vida, esse pensamento, as prioridades corretas. Que os nossos cultos exteriores não sufoquem, não nos ceguem para as reais intenções daquilo que a gente faz. E que no momento, Jesus, que eu perceber a verdade dentro de mim, que eu descobri todos esses defeitos que você já sabe que eu tenho, me pegue no colo, porque eu sei que vai doer tanto.
e me ajude a não cair de novo. É isso que desejamos e vibramos para cada irmão, encarnado e desencarnado, espalhados por todo o planeta Terra e por todo o universo, Senhor, onde houver um filho teu. Que essa luz de consciência possa nos atingir nesse momento, para que a gente saia da ignorância, dessa ignorância moral que a gente tem. Que por mais que seja dolorido, que a gente possa reconhecer em nós os nossos erros, as nossas fraquezas, esses pontos que o Senhor está tentando trabalhar em nós, através das situações da nossa vida, e que a gente ainda não entendeu. Que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Obrigada, Jesus, por estar aqui na minha casa, protegendo a minha família, na casa de cada ente querido. E pedimos em especial por aquelas pessoas mais desesperadas, angustiadas, depressivas. Pedimos que essa oração chegue ao vale dos suicidas, que não aguentaram as dores. A dor do vazio, de não saber um propósito. A dor de não aguentar as lições que o Senhor nos traz, pelo simples fato de não conseguir enxergar o propósito de tudo isso. Abrace carinhosamente cada um desses irmãos desesperados, que eles possam se acalmar, que eles possam enxergar, encontrar o teu caminho, esse caminho de propósito, entender que o Senhor está nos preparando para assumir o nosso posto de trabalho ao teu lado. E um dia, no lugar de ser o socorrido, nos dê a honra, Senhor, de um dia poder ser o socorrista. Trabalhar ao teu lado, trabalhar em teu nome. Que honra, Senhor, obrigada. Obrigada. E que todo o universo seja abraçado carinhosamente nesse momento por você, meu Pai. Aliviando as dores, derramando todo esse amor infinito, incansável e justo que o Senhor sente por nós. Eu peço a fluidificação dessas águas e que todo o nosso corpo, material e imaterial, seja equilibrado, seja harmonizado. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença, Senhor, para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Obrigada aos irmãos de luz aqui presentes. Obrigada, Jesus. Obrigada a cada irmão encarnado e desencarnado que estão aqui junto conosco. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo dia para vocês também.